Olá, meus amores, mais uma vez boa tarde. Vamos começar hoje a nossa aula de matemática, corrigindo a última atividade que nós fizemos lá sobre fração, hein? Então, pega o seu livro para nossa correção. Muito bem, então na página 167, que foi uma das atividades que vocês tinham que fazer, tem ali uma pergunta dizendo o seguinte: Mateus disse ao vovô: Eu gostaria de ter a metade do seu conhecimento. Pinte a fração da imagem que representa a metade. Muito tranquilo isso aqui, né? Você poderia até olhar ali a fração 1/2, né? Então, nós temos duas partes divididas iguais e nós vamos pintar apenas uma, por isso que representa 1/2, ok? Vou pegar aqui o meu pincel para pintar. Muito bem, pintei metade aqui, né? Eu pelo menos tentei, que pelo computador é mais difícil. Então, vamos lá. Se para obter a metade ou 1/2, é preciso dividir o todo em duas partes iguais e usar apenas uma delas, o que significa 1/10. Então, o décimo seria o quê? Seria usar uma parte de 10 que foram divididas, tá? Então, muitas vezes no computador nós usamos a fração assim, tá? 1/10, tá? Mas 1/10. Mesma coisa que fosse 1/10, assim como está aqui embaixo. Então, olha lá, pinte a fração da imagem que representa 1/10. Então, dessas 10 partes que foram divididas iguais, você vai pintar apenas uma. Muito bem. Muito bem, então ali eu pintei. Você poderia escolher qualquer uma dessas partes para representar uma parte que você iria pintar, né? Representando o numerador. Lembrando, gente, que nós utilizamos aqui a forma de desenho de pintura para representar a parte que foi usada, né? Lembra que hoje na atividade, ontem na atividade nós fizemos com o chocolate, né? E o chocolate representava a parte que no todo, e depois o que nós tirávamos era o numerador. Aqui eu estou usando a pintura para representar a mesma coisa, como se eu estivesse usando, como se eu tivesse comido um pedaço daquela pizza, tá? Ok? Muito bem. Ali no exercício 5 diz o seguinte: o avô de Tarsis encontrou uma folha contendo o desenho de 9 carrinhos, exatamente iguais. Porém, apenas 5 deles estavam pintados. Qual é a representação numérica em forma de fração de quantia de carrinhos pintada em relação ao total de carrinhos? Então, lembrando que o numerador representa a parte que foi utilizada e o denominador é a quantidade de partes que foi dividido no total. Então, quantos carrinhos tinha no total? Nós tínhamos 9 carrinhos, né? E quantos haviam sido pintados? Apenas 5. Então, que fração vai ficar? Vai ficar 5 nonos, tá? Então, eu vou representar aqui para vocês verem, ó. 5 nonos, ok? Então, eram 9 carrinhos e apenas 5 foram pintados. Muito bem, agora nós vamos ali para o exercício 6 da página 168, que diz o seguinte: observe a cena a seguir. Então, você está vendo ali uma família comemorando aniversário, com o bolo, é claro. Então, nós vamos representar as fatias do bolo em forma de fração. Vamos ver aí. Tudo que você tem feito, se tá certinho, passa o seu certinho. Se você ficou com dúvida ou se você não entendeu, entre em contato com a professora que eu estou à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, olha lá. Na letrinha A diz o seguinte: em quantos pedaços iguais deve ser dividido o bolo para que todos possam prová-lo e não sobre pedaços? Quantas pessoas nós temos ali naquela figura, naquela imagem? Nós temos 8 pessoas. Então, em quantos pedaços você vai dividir o seu bolo? Em 8 pedaços. Muito bem. Agora, que fração representa cada pedaço? Como assim fração, professora? Então, lembra, quantas partes no todo eu dividi e quantos pedaços eu vou usar. Então, nesse caso, está querendo que você represente em fração um pedaço de bolo, tá? Então, quantas partes eu dividi o bolo? Eu dividi em 8 partes. E quantos pedaços ele quer que represente? Um só. Então, eu vou pegar o número 1, olha lá, 1, e vou colocar a divisão que eu fiz do bolo. Então, que fração fica? 1/8. E agora, como ler essa fração, a professora acabou de falar, né? 1/8. Então, coloca aí o seu certinho ou corrige. 1/8, ok? Agora, que fração representa 3 pedaços? Que fração representaria 3 pedaços? Pensa lá.
3 pedaços. De quantos pedaços foi dividido no total o bolo? De 8 pedaços. Então, a fração para representar 3 pedaços do bolo é 3 oitavos. Agora, que fração representa o bolo inteiro? Então, se eu tivesse comido o bolo inteirinho, como que você poderia representar? Vamos lembrar lá? 8 pedaços de 8 que foram divididos. Mas lembrando que a professora explicou que nós podemos chamar de 8 oitavos ou de 1 inteiro, né? Ok. Muito bem, passa o seu certinho aí. Próxima pergunta. Se o mesmo bolo fosse dividido entre 10 pessoas, que fração representaria um pedaço dele? Se fosse dividido entre 10 pessoas, você iria cortar apenas 8 pedaços? Não, né? Nós iríamos cortar em 10 pedaços para poder dar um pedaço para cada um, certo? Ia diminuir um pouquinho, né, o tamanho do bolo, do pedacinho do bolo, mas nós teríamos conseguido dividir para as 10 pessoas. Então, que fração representa um pedaço do bolo se fosse para 10 pessoas esse bolo? Então, ele seria um décimo. Muito bem. Passo certinho ou corrige, ok? E última pergunta. Com o bolo dividido entre 10 pessoas, o tamanho da fatia aumentaria ou diminuiria? Ih, a professora já deu a resposta, né? A fatia iria diminuir, a fatia iria diminuir. Então, corrija aí. E agora, que fração representa um pedaço maior do bolo? Um oitavo ou um décimo? Qual dessas duas frações você acha que representa o pedaço maior do bolo? Hum? É um oitavo. Por quê? Porque nesse momento o pedaço do bolo é maior, né? Quanto menor o número de baixo, que é o denominador, maior vai ser a minha fração. Porque se, por exemplo, eu fizesse o bolo dividido em 20 pedaços, o nosso pedacinho ia ser bem pequenininho. Então, quanto menor o denominador, maior é o pedaço, nesse caso, do bolo. Então, represente ali um oitavo. Na questão 7, relacione cada figura ao valor correspondente, tá? Então, vamos olhar aqui a primeira imagem. Eu tenho aqui a primeira imagem, dividida em quantas partes? Em 4 partes. E dessas 4 partes iguais, eu usei apenas uma. Então, que fração representa? 1/4, olha lá. 1/4, muito bem. Nesse caso da segunda imagem, eu tenho novamente dividido em 4 partes iguais e usadas apenas duas. Então, essa fração seria 2/4. Agora, na terceira imagem, eu tenho 4 partes divididas iguais novamente e usado apenas 3. Então, representaria 3/4. E a última imagem seriam 4 partes e as 4 foram utilizadas. Eu posso apresentar 4/4 ou 1 inteiro, por isso que já tem o número 1 aqui, né? Ok? Passo certinho ou corrige aí o que você fez. E ali embaixo diz a seguinte pergunta: qual é o valor correspondente a 4/4? Esse aí já tão craque, né? 4/4 igual a 1 inteiro. Então, toda vez que o numerador e o denominador forem iguais, né? É como se eu estivesse dividindo 4 por 4, né? Que dá 1. Então, 4/4 é a mesma coisa que 1 inteiro. E agora a pergunta: o que significa 4/4? Lembra o que significa o numerador e o que significa o denominador? Significa que foi usado 4 partes das 4 partes que foram divididas. Então é isso ali, ó. Que o todo foi dividido em 4 partes e as 4 foram usadas. É isso que está significando ali 4/4, ok? Então é isso aí, pessoal. Não esquece de passar no seu certinho. E qualquer dúvida, a professora está sempre à disposição de vocês, hein? Um beijinho e até mais.